Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Carminha do canal After 50 Carminha na Irlanda. E eu tenho também o meu Instagram, que é after50.jcarminha. E eu estou aqui hoje, gente, para responder uma pergunta que eu deixei uma caixinha de pergunta algumas semanas atrás lá no meu Instagram e eu recebi uma pergunta e me sugeriram que eu respondesse, né, essa pergunta com um vídeo. Então, estou aqui hoje para gravar esse vídeo respondendo a esta pergunta. Então, bora lá o nosso vídeo de hoje? Vem comigo! 1, 2, 3, funk! Então, pessoal, como eu disse para vocês, eu deixei uma caixinha de pergunta no meu Instagram há algumas semanas atrás e recebi a seguinte pergunta: como você veio parar aqui na Irlanda? Então, estarei relatando para vocês nesse vídeo, né, de quando eu cheguei aqui, como que eu vim para cá e tudo mais. Bom, então, começando. Então, gente, a gente começou o ano de 2004 bastante complicado. E meu marido perdeu o trabalho, né, perdeu o emprego, acho que foi logo no início do ano, no máximo até abril, eu não lembro mesmo ao certo, porque já faz muitos anos, né, e eu acabo que eu esqueci alguns detalhes. Então, e aí ele perdeu o trabalho, ficou sem trabalhar. Aí quando foi mais ou menos no meio do ano, o mês de agosto, por aí, eu não me lembro ao certo, eu consegui um trabalho na prefeitura, porque até então estávamos os dois sem trabalhar e com dois adolescentes em casa, pré-adolescente, para alimentar. E aí foi quando eu consegui um trabalho na prefeitura lá da minha cidade, Anápolis, Goiás. Um amigo nosso, vereador, conseguiu para mim um trabalho, era na prefeitura, no Conselho Tutelar, como secretária do Conselho Tutelar. E aí, só que nessa época a gente estava passando dificuldade também, não só com o nosso desemprego, mas também com o governo, né, da nossa cidade, o prefeito da nossa cidade. Então estava uma crise muito grande, uma crise política muito grande na nossa cidade. E aí foi quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, mas porém, deu o primeiro mês, eu não recebi, deu o segundo mês, não tive pagamento, deu o terceiro mês, não tive pagamento, e assim foram 6 meses que eu trabalhei sem receber. E eu ia trabalhar embaixo de um sol escaldante, porque Goiás é bem quente, e a minha cidade é uma cidade, entre aspas, mais fresquinha, mas mesmo assim bem quente pra gente. E eu ia trabalhar a pé, eu morava em um bairro e eu trabalhava em outro bairro. E eu atravessava ali aquela avenida no sol muito quente para ir trabalhar, porque eu tinha o compromisso de ir trabalhar. Mesmo sem receber, eu tinha que estar lá trabalhando. E aí eu não tinha dinheiro para pagar ônibus, não tinha passe de ônibus, a gente não tinha carro e nem nada. E eu ia trabalhar a pé. Então, meio que eu estava pagando para trabalhar. E aí, toda vez que eu ouvia falar, o pessoal falava, o pagamento saiu. Que nesses órgãos públicos, tem esse negócio, né? Um fala pro outro, o pagamento saiu, ou vai sair amanhã e tal. Eu ia toda feliz lá no banco. E chegava lá, não tinha nada para mim, minha conta estava zerada. E eu voltava chorando para trás, para casa, porque a minha esperança é de chegar lá, ter tido o pagamento, né, para eu comprar as coisas para os meus filhos, comprar alimentação para nossa família, e era a única fonte de renda que eu no caso, teria, né, no momento, que era do meu trabalho. Mas, infelizmente, eu chegava lá, não tinha pagamento, né? E meu marido continuou desempregado. Quando foi no final de 6 meses, houve uma intervenção lá no governo da minha cidade, e aí foi quando a gente começou a receber. Aí recebia de 2, 3 pagamentos de uma vez só, mas assim, eles foram pagando, gente, gradativamente. E por incrível que pareça, o meu órgão foi não foi um dos primeiros a ser pago, não. Parecia que era uma prova mesmo, né? Uma aprovação mesmo.
E aí, meu marido desempregado, continuou desempregado, né? Aí quando foi mais ou menos no mês de novembro, por aí no final de novembro, meio do mês de novembro, o meu marido encontrou um amigo, dezembro eu acho, final de dezembro, porque esse amigo tinha ido até para passar o Natal com a família dele lá no Brasil. E aí o meu marido tinha muito tempo que ele não encontrava esse amigo dele, e um dia ele tinha ido, a gente, como nós somos evangélicos, então ele ia sempre para o monte orar, todo dia de madrugada ele ia para o monte orar, né, para Deus mudar a nossa situação, pedir a Deus para que mudasse a nossa situação. E teve esse dia, ele voltando do monte de oração, ele encontrou esse amigo, né, que há muito tempo ele não encontrava com esse amigo. Aí conversando, e aí, tudo bem e tal, você sumiu, eu não te vejo mais e tal. Aí ele falou, ai rapaz, eu estou morando na Irlanda. Já tem um tempo já que eu saí do Brasil, eu estava desempregada, e eu fui para a Irlanda, eu trabalho lá na Irlanda, e agora eu vim para passar o Natal e o fim de ano aqui com a minha família, com os meus familiares. E aí ele pegou, João, conversa vai, conversa vem, e ele contou a nossa situação para esse amigo. Aí esse amigo dele falou, vai lá para Irlanda, lá tem trabalho, né? Talvez não seja na sua área, na nossa área, porque esse amigo também era mecânico, na mesma área do meu marido. E aí o meu marido chegou em casa, né, ele falou, lá tem trabalho, talvez você não consegue na sua área, mas vai para lá, quem sabe você consegue um trabalho lá. E a gente nunca tinha visto nem ouvido falar em Irlanda. Eu nem sabia onde que a Irlanda ficava, gente, olha que feio, né? A geografia aqui é zero. Aí o meu marido chegou em casa todo animado e falou para mim, olha, encontrei um colega meu que há muito tempo eu não encontrava, e ele tá morando na Irlanda e tal. Eu falei, onde que é a Irlanda? Ele falou, é na Europa e tal. Aí ele falou assim, e ele me falou que lá tem trabalho, que me chamou para eu ir para lá, para tentar trabalhar lá e arrumar um emprego lá e ter conseguir uma vida melhor lá na Irlanda. E aí foi quando a gente começou a pesquisar sobre a Irlanda, a gente começou a saber, pesquisar e saber um pouquinho mais sobre a Irlanda. Gente, eu só sei que dentro de um mês, o João meu marido conseguiu dinheiro emprestado com os parentes dele para fazer o passaporte, para comprar a passagem. Esse colega dele ajudou ele a conseguir um outro amigo, né, que morava aqui, tinha uma casa alugada no nome dele. Aí foi quando ele conseguiu esta casa pro meu esposo ficar. Então, meu marido veio para cá, gente, com a cara e com a coragem. Ele não sabia inglês, a gente não tinha dinheiro. Aí, gente, com essa conversa que ele teve com esse amigo dele, meio que deu um clique na cabeça dele, foi uma luz, né, no fim do túnel que Deus mostrou para nós através do colega dele. E aí foi onde a gente resolveu, conversando, né, nós resolvemos para ele vir para cá, para a Irlanda, para tentar entrar e trabalhar, e para a gente pagar nossas dívidas, né? Pagar os nossos talões de energia, de água, que estava tudo atrasado. Conversamos, entramos em acordo e ele começou a procurar dinheiro emprestado para fazer passaporte, que a gente não tinha, ele não tinha. Aí nós decidimos que ele viria sozinho. Aí depois, né, futuramente, se ele gostasse daqui, talvez na verdade ele veio para ficar um ano, só para a gente pagar as nossas dívidas e dar uma ajeitada na situação financeira nossa no Brasil, e ele voltaria dentro de um ano né, e a gente continuaria no Brasil. Mas quando aí ele começou, né, voltando lá ao assunto do dinheiro, a gente não tinha dinheiro para fazer passaporte nem nada. Ele pegou e começou a pedir emprestado, né? Pediu emprestado à irmã dele e aos parentes dele dinheiro emprestado para fazer passaporte, para pagar a passagem, para comprar a passagem e para vir para cá. Aí
Gente, ele tava até as roupas dele tava muito ruim. Eu lembro que eu fui na Riachuelo, eu tinha um cartão de crédito da Riachuelo. Eu fui na Riachuelo, comprei lá dois parzinhos de roupa para ele vir e para ele entrar, né, para não entrar com as roupas muito ruins. A gente comprou mala e ajeitou tudo lá, a malinha dele e tudo. Compramos essas roupas no crédito, fiado, né? A gente usava essa palavra, não sei se ainda usa hoje. Compramos fiado, roupa para ele vir para cá, sapato. Ele não tinha nada, então a gente teve que comprar tudo, a mala e tudo mais. E a minha cunhada comprou a passagem, apresentou ele numa agência de viagem, que ela era acostumada a viajar por essa agência, e ele comprou a passagem lá. Ela comprou para ele, na verdade, para ele pagar, ir pagando, né? E aí ele veio, gente, com a cara e com a coragem, devendo. Se a gente já estava devendo, já estava com uma situação difícil, aí ficamos mais endividados ainda, porque para pagar o passaporte, pagar a passagem e tudo, tivemos que endividar mais ainda para ele vir para cá. Então foi uma coisa assim que a gente não podia errar, né? Mas foi debaixo de muita oração que nós viemos para cá, que ele veio para cá. E aí ele veio em fevereiro de 2005, ficou aqui até novembro, em dezembro. Aí quando foi dezembro, ele foi pro Brasil. Aí a gente já tinha acertado nossas dívidas, graças a Deus tinha pago nossas dívidas todas, já estávamos controlados. E aí ele voltou pro Brasil em dezembro, passou o Natal conosco, o Ano Novo, tudo lá com a gente, né? Ficou janeiro todo. Quando foi em fevereiro de 2006, ele voltou para cá. Mas até então, ele já estava com a ideia de a gente vir para cá, de vir todo mundo para cá, porque ele gostou da vida aqui, gostou da Irlanda, né? Foi amor à primeira vista, e também foi um lugar onde Deus usou para que a gente tivesse uma vida financeira melhor, né? Uma vida mais controlada, ele estando aqui. Aí ele conversou comigo, falou, eu estava pensando, ao invés de eu ir embora de vez, vocês virem, você e os meninos, o que você acha? Eu falei, olha, onde você estiver e quiser que a gente vai, se você quiser ficar aí, você sabe ver que aí a vida é melhor, a gente vai sim. Aí quando foi em julho de 2006, ao invés dele ir para o Brasil, nós controlamos, eu vim para cá, eu vim aqui na Irlanda em julho de 2006, fiquei 24 dias. Ele falou, você vem para você conhecer, para você ver e para ver se a gente decide, para a gente tomar uma decisão de você vir com os meninos. Aí eu vim em 2006, tô fazendo um resumo, viu, gente, da nossa vinda para cá. Aí quando foi em 2006, eu vim para cá, para conhecer a Irlanda, fiquei aqui 24 dias, né? E aí eu aproveitei, já olhei escola, olhei tudo para os meus meninos e nós decidimos em comum acordo, né? Nós, as crianças e ele, de vir para cá todo mundo. Quando foi em dezembro de 2006, ele foi para o Brasil novamente, passou o Natal lá com a gente, o Ano Novo, e aí quando foi em fevereiro de 2007, nós viemos todos. Aí ele já tinha conseguido dinheiro, né, pra gente pagar um aluguel de uma casa, pra gente começar uma vida aqui, recomeçar uma vida aqui. Aí quando eu voltei pro Brasil em julho de 2006, eu comecei a vender nossas coisas. A gente tinha acabado de comprar uns móveis novos, tinha acabado de reformar nosso sofá, né? Tava tudo bem arrumadinho a nossa casa. Aí como a gente tomou essa decisão de vir pra cá, porque a gente queria dar um futuro melhor para os nossos filhos, né? A gente gostaria que eles aprendessem uma nova língua, uma nova cultura. Aí a gente decidiu vir para cá com eles. E aí foi quando viemos, eu voltei para o Brasil em 2006, no meio do ano, que eu vim só para visitar a Irlanda, né? Visitar ele, conhecer. Aí eu comecei a vender nossas coisas. Aí quando foi em agosto de 2006, eu já saí do meu trabalho, lá que eu estava trabalhando no conselho, né? No conselho tutelar. Aí eu cheguei, conversei com a minha chefe, pedi conta, né? E saí do trabalho. E entrei num acordo com ela lá, com eles. Eles me
me mandaram embora e eu peguei o salário-desemprego até no final do ano. E enquanto isso eu fui organizando para vir para cá, eu com as crianças. E aí foi quando a gente veio em fevereiro de 2007. Aí nós chegamos aqui todos, nós 4, né? Eu, meus 2 filhos, meu marido, que ele foi lá nos buscar. E a gente recomeçou a nossa vida aqui. Aí foi tudo, graças a Deus, foi tudo encaminhado. Deus encaminhou tudo, foi uma bênção. Nós ficamos uma semana ou 2 no quarto que ele morava, né? Nós 4 todos juntos lá, nesse quarto, procurando casa. Aí a gente conseguiu uma casa. Desde quando ele chegou aqui na Irlanda, ele veio para uma cidadezinha chamada Charleville, uma cidadezinha bem pequenininha que é aqui do estado de Cork. E aí foi onde ele conheceu a pessoa que ele ia ficar na casa dela, que até então eu não conhecia nem a pessoa que ele ia ficar na casa dela. Mas aí esse colega dele arrumou tudo, organizou tudo com outro amigo dele. E aí deram o endereço, veio com tudo escrito. E aí o João veio, igual eu tô falando, com a cara e com a coragem. Em 2005, em 2006 eu vim aqui conhecer, em 2007 a gente veio todo mundo para cá. E aí foi quando nós nos apaixonamos aqui pela Irlanda, né? E eu sou muito grata a Deus por essa porta que Ele abriu pra gente vir para cá. Quando a gente chegou aqui, passado um tempo, nós viemos entender qual era que tinha um propósito por trás dessa mudança nossa para cá, dessa fase difícil financeira que nós passamos no Brasil. Tudo isso, Deus tinha um propósito por trás. Só que esse assunto, gente, para outro vídeo, né? Eu não vou contar aqui agora nesse vídeo. Eu posso fazer um vídeo mais na frente, né? Contando qual era o propósito, né, que Deus tinha por trás de toda essa história nossa de vir parar aqui na Irlanda. Então, foi assim, né, que a gente veio parar aqui e estamos aqui até hoje, né? Já vai fazer 14 anos que eu estou aqui com meus filhos. Agora tem 7 anos que a minha filha casou, 8 na verdade, casou e voltou para o Brasil. Ela mora em Goiânia. E o meu filho também casou há 7 anos e mora aqui também em Cork, só que em outro bairro. E estamos aqui, né, até hoje. Nós vamos completar 14 anos agora em fevereiro. E o meu marido vai completar 16 anos, que está aqui na Irlanda. Então, assim, bastante tempo, né? E a gente gosta muito daqui, estamos aqui, felizes aqui. Muito, muito grata a Deus por essa porta que Ele abriu pra gente aqui. E, enfim, estamos felizes aqui, né? Gratos a Deus, a esse amigo do João, que Deus usou ele para que ele viesse falar sobre a Irlanda para nós, porque naquela época tinha muito pouco brasileiro aqui na Irlanda. Quando nós chegamos aqui, tinha muito pouco brasileiro, não tinha muito. A gente quase não ouvia falar português, né, na rua. Hoje em dia, né, a gente ouve falar bastante português, porque tem bastante brasileiros. Aqui em todas as cidades da Irlanda tem brasileiro. E uma coisa interessante é que sempre quando eu converso com alguns estudantes, porque como a gente cuida de pessoas na igreja, a gente se depara com muitas pessoas que quando chega, fica preocupado, começa meio a ficar desesperado. Eu falo, não desespera, né? Tudo vai dar certo, tudo vai se encaixar. É assim mesmo, quando você chega, as coisas é mais difícil, mas depois as coisas vão se ajeitando e tal, né? E uma coisa que sempre eu falo para eles, vocês vieram para cá por escolha. Quando eu vim para cá, eu não vim por escolha. Eu vim porque era a única opção que eu tinha. Agora vocês não, vocês estão aqui porque vocês escolheram estar aqui para estudar, né? E nós viemos para cá, não foi para estudar. Nós viemos para cá porque a gente precisava de dar uma reviravolta na nossa vida, principalmente na área financeira, né? Que a gente... essa crise financeira que tivemos no Brasil em 2004, gente, foi só uma das, porque antes dessa nós tivemos já passamos por várias dificuldades financeiras no Brasil. E depois que nós mudamos para cá, às vezes eu consegui, logo eu comecei a trabalhar, de cleaner, né? E eu comecei com uma casa.
E aquela patroa foi falando para as amigas e tudo. Quando eu vi, eu já estava com a minha semana cheia. Tinha dia que eu fazia 3, 4 casas por dia. Então eu já trabalhei muito nessa Irlanda. Inclusive eu tenho até um post no meu Instagram falando sobre quais foram os tipos de trabalho que eu já fiz aqui na Irlanda. Então essa foi a nossa história, né? Resumo da nossa história de como nós viemos parar aqui. Então nós viemos parar aqui porque nós estávamos passando uma fase muito difícil no Brasil, financeiramente falando. Desemprego, falta de dinheiro, falta até de dinheiro para fazer a despesa, né, comprar alimentação para nossa casa. Mas aí Deus nos mostrou essa luz aqui no fim do túnel, né? E graças a Deus deu certo, porque quando Deus direciona, tudo dá certo, né? Então eu não me canso de falar, gente, o melhor lugar onde você deve estar é no centro da vontade de Deus, porque quando Ele está na direção da nossa vida, tudo dá certo. Passamos por adversidade, sim, mas a gente tem certeza que a vitória vem, né? E então não é fácil quando você está passando pela dificuldade, mas assim, por isso que eu gosto de estar postando um pouquinho da minha história. Com esse vídeo eu espero responder a pergunta que me foi feita, né, lá no Instagram, que eu vou colocar esse vídeo aqui tanto no canal quanto no Instagram. Eu espero responder a pergunta. Eu fiz somente um resumo rápido, porque se eu for contar mesmo detalhes, vai ser um vídeo muito longo. Mas esse vídeo é só mesmo para responder a pergunta que foi feita lá para mim e também para encorajar você a não desistir do seu sonho. Bom, seja ele falar inglês, seja ele fazer intercâmbio, seja ele ter uma vida melhor financeiramente, eu não sei. Corra atrás do seu sonho, mas antes de você correr atrás, coloca primeiro na presença de Deus, para que Ele venha te dar a direção certa, para que você não venha bater a cabeça. Bom, gente, então a minha história de como eu vim parar aqui na Irlanda foi basicamente assim, né? E eu só mesmo fiz um resumo para vocês entender um pouquinho de como eu vim parar aqui e um pouquinho da minha história, né? Espero ajudar vocês com esse vídeo, com esse relato, com essa resposta dessa pergunta. E eu quero pedir para vocês, gente, se inscrever aqui no meu canal, também me seguir no Instagram, né? Eu estou lá sempre postando alguma coisinha ou outra. Eu não sou de postar muito, mas eu tô tentando melhorar mais assim os meus stories, né? Fazer mais stories para vocês conhecerem um pouquinho mais aqui da Irlanda, da nossa vida aqui, do nosso dia a dia, né? Que é tudo muito simples, mas tudo muito bom, assim, com muita alegria que eu faço para vocês os posts lá no Instagram e aqui também no meu canal, tá bom? Espero que tenham gostado, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, beijo e obrigada por assistir mais um vídeo aqui no meu canal. Tchau!